Salve galera, bom dia! Sabadão de manhã, tô num momento aqui descontraído aqui, pensando aqui numas coisas aí. Hoje é para falar um pouco da parte da parte espiritual, assim, a parte de ir longe através da mente, né? Eu sempre tive a curiosidade de saber como é que vai ser o futuro, né? Imagina como que vai ser daqui a 10 mil anos, né? Esse é um vídeo para exercitar a imaginação. Que imagina, eu sempre tive essa curiosidade e imagina como que era a vida há 10 mil, há 8 mil antes de Cristo. Eu até separei umas imagens, há 8 mil antes de Cristo, as cidades, como que eram as cidades, né? As cidades, deixa eu colocar em tela, tentar colocar em tela cheia aqui, porque não está ficando. Não está ficando em tela cheia. Calma aí. As cidades eram assim, ó. Vocês conseguem ver aí? Entendeu? Essas eram as cidades em 8 mil antes de Cristo, ou seja, 10 mil anos atrás. E eu tenho assim maior curiosidade, né? Eu tenho algumas curiosidades de querer saber como é que vai ser daqui a 10 mil anos, né? Não tem como saber, isso é pura especulação, né? Até pedir em oração para Deus me dar uma visão de como seria o futuro. E eu, como já tive algumas experiências de projeção astral, dessa projeção astral para quem não sabe o que é, ou desdobramento astral, é quando o espírito se desprende do corpo e você tem uma experiência extracorpórea. Você viaja, e quando você está na forma de espírito, eu estudei, teve um tempo que eu fiquei estudando isso e tal. Eu tive uma experiência, você pode ter experiência atemporal, e tanto para o futuro como para o presente, é um negócio bem louco, né? E parte dos sonhos, você provavelmente que está assistindo aí já deve ter tido aquela sensação de você acordar e parecer que você afunda mais que o colchão. Dá aquele puxão e você acorda e, porra, parece que eu afundei mais que o colchão. O que é isso? É o espírito sendo puxado pelo corpo, pelo cordão de prata, que dizem que é o cordão energético que liga o corpo astral, que é o seu espírito, ao seu corpo físico, né? Todo mundo, aquele sonho que você às vezes pode ter sonhado, que você acordou e não conseguia se mexer, provavelmente quando o seu espírito se desprende do seu corpo, você é desligado a movimentação do corpo. Porque imagina se você sonha que você está praticando uma maratona, seu corpo na cama, entendeu? Então há esse desligamento. Então provavelmente você teve consciência em alguma fase do seu espírito longe do seu corpo. E eu estudei um tempo, li muitos livros, eu participei do IIPB, Instituto Internacional de Projeciologia do Brasil. Conversei muito, inclusive, com o fundador, o tal do Wagner Borges, né? Foi lá que eu tive a ideia de ir para a Fundação Harmonia em São Tomé das Letras, que a galera de lá ia. Toda essa minha curiosidade desses negócios, né? E eu vou relatar um sonho que eu tive, né? Eu não sei se foi um sonho ou foi um desdobramento astral, profético, alguma coisa que me mostrou. Eu queria saber como que vai ser Campinas, aqui onde eu moro, daqui a 10 mil anos. Meu, deve ser muito louco, deve ser muito top. Eu peguei na internet a imagem mais próxima do que eu vi. E assim, nem é muito próximo, é que dá uma vaga ideia, entendeu? Dá uma vaga ideia do que eu vi. Primeiros esclarecimentos, né? Pode ter gente que comente, você usou, você cheirou, você... Primeiro, eu não usei na minha vida nunca nenhum tipo de droga, eu não bebo nem cerveja. Então, a minha teoria é o conhecimento interior, a jornada interior que uma pessoa pode fazer é mais louca do que qualquer barato, do que qualquer coisa, que qualquer substância externa. Porque o autoconhecimento vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é uma coisa externa que vai fazer você se autodescobrir.
é a partir do seu interior, do seu desenvolvimento espiritual e da sua mente que você vai progredir, você vai ter experiências loucas, né? Pode ver, são os grandes mestres da humanidade, Buda, Maomé, Hare Krishna, como é que fala? O Gandhi, né? Todos esses iluminados, nenhum deles usou substância nenhuma, foi tudo através da meditação e do desenvolvimento espiritual. Então essa parte de projeção astral, o que é? É um estudo que tem várias técnicas, inclusive uma técnica que eu fiz por um bom tempo, que é o tal dos sonhos lúcidos, né? E consistia em você se treinar vários momentos do seu dia para você estar preparado para você acordar no meio de um sono. E você, no meio de um sonho, quando você está sonhando, né? Como que você sabe que você está sonhando? E uma das técnicas é você discretamente, obviamente para ninguém achar que você é louco, você se perguntar, será que agora, você vendo um vídeo, nesse exato momento, será que isso não é um sonho? Será que você não está sonhando isso? E na verdade você está lá na sua cama dormindo? Então como que você faz a verificação? Dentro de um sonho, geralmente você ocupa um corpo etérico, um corpo astral, que não é o seu corpo físico, então as coisas não são exatamente tão físicas. E aí o que recomendo as técnicas? Dê uma puxada no seu dedo, discretamente dá uma puxada no seu dedo. Se ele não esticar, quer dizer que você está no plano físico. Se você estiver no plano astral, isso eu já comprovei. O negócio se deforma, como se fosse uma matéria etérea, entendeu? E isso já aconteceu comigo, de tanto treinar, tinha uma época que eu fazia essa verificação tantas vezes por dia que eu acabei fazendo isso no sonho também. E aí, a hora que eu percebi que eu tô no sonho, eu percebi, nossa, que da hora, eu tô no sonho. Nossa, vou zoar, eu zoei pra caramba. Nossa, eu saí por aí, pulava na frente dos caminhões. Eu sabia que eu era espírito, eu nem ia morrer mesmo. Aí eu subi em cima de um prédio mais alto que eu vi. Vamos ver o que acontece se eu pular daqui e cair de cabeça no chão. Pulei lá do último andar, pá, bati de cara, só que não aconteceu nada. Eu falei, que da hora, eu não morro. Aí eu jogava embaixo de caminhão, saía rodando assim, não acontecia nada. Zoei pra caralho, nossa senhora. Mas o objetivo disso aí não é pra você fazer zoeira ou você ir pra Disney sem pagar em projeção astral. O objetivo é mais altruístico, né? Você prestar assistência espiritual. Tem um monte de coisa que, se eu for ficar falando aqui, eu vou fazer uma minissérie de um mês aqui falando, entendeu? Mas isso é apenas uma curiosidade, né? E sobre a visão que eu vi, né? Devido a esses treinos, toda essa parte espiritual, eu consegui ver como seria Campinas daqui a 10 mil anos. Mas muita gente pode perguntar, mas o fim dos tempos não está próximo? Quanto é esse próximo, eu pergunto? Esse próximo pode ser um dia, pode ser um minuto, o fim dos tempos pode acontecer daqui a um minuto. Como pode acontecer daqui a 1 milhão de anos. A gente não sabe quanto tempo ainda tem. Entendeu? É pura especulação. Pode ser que ainda 10 mil anos para frente ainda esteja longe do fim dos tempos. Esteja próximo para Deus, mas para a gente não sabe. Então pode ser que chegue até o ano 10 mil e ainda não tenha acontecido o fim dos tempos, né? E eu só sei que eu tive essa visão. Foi muito louco. Eu vou mostrar uma imagem que é mais ou menos, isso aqui, tá vendo? Esses prédios meio azuis, isso aqui é Dubai. Eu fui olhando pelas imagens que eu mais achei que era parecido com essas visões que eu tive, de como seria Campinas no ano 10 mil. Seguinte, assim, primeiro, são vários sonhos ou projeções astrais que eu tive, e um deles, né, que eu vi, eu vi como eram os carros do ano 10 mil. Na época, eu tinha uma Titan 125, e dizem que no desdobramento astral você materializa coisas que você usa aqui no plano físico, coisas que você é muito apegado aqui no plano físico. Dizem os especialistas que existe até sexo no plano astral,
que é a troca de energia. E na época eu era agente da Dengue de Hortolândia e eu tinha conseguido comprar minha primeira moto zero, que eu fiquei muito feliz com ela. Era uma Titan 125 que eu financiei em 36 vezes, verde. E aquilo me marcou tanto que nessa projeção astral eu me projetei junto com a minha moto. Eu estava com a minha Titan no ano 10.000. Aí as estradas não era mais asfalto. Imagina as estradas e ruas como se fosse uma chapa de aço inox ou alumínio polido, cheio de furinhos, entendeu? Um negócio assim, e os carros deslizavam a um tanto assim dessa chapa, mas não encostava. Era tipo uma levitação magnética, tipo um maglev, né? Maglev, para quem não sabe, é a abreviação de Magnetic Levitation, né? Tem trem lá em Xangai que usa essa tecnologia. Só que uma coisa assim, eu não sei se era magnético ou era alguma outra tecnologia mais louca ainda. E eu vi os carros, isso era uma obra de arte. Que a gente vê os carros de hoje, por mais bonito que seja, ele tem junção, né, tem peças anexadas, tem um vãozinho né, entre a porta, tem onde termina a lata e começa o vidro, né, tem umas imperfeições. Os carros nessa época, parecia, como que eu vou explicar? Uma peça, imagina, o carro que eu vi, ele era uma cor meio de bronze. Imagina uma peça polida de bronze do tamanho de um carro, flutuando. Isso era o carro do ano 10.000 que eu vi. E ele era conversível. A gravação de vídeo foi parada automaticamente. Esse é o defeito dessa câmera. Mas continuando, ele era conversível. Então ele era toda essa forma, a parte de baixo, né? E em cima não tinha nada. Tinha carros que era fechado tudo, mas esse era conversível. E em cima eram bancos, parecia esse tipo de um couro branco, uma coisa mais linda. E eu estava parado, existia semáforo ainda no futuro, né? Eu parei com a minha moto e parou esse carro do lado, né? E aí eu vi e tinha 3 moças nesse carro, tudo com umas roupas muito loucas, assim, uma roupa assim totalmente contínua, né? Não tinha distinção entre camiseta, calça, era tudo uma coisa só, não tinha botão, não tinha nada, era mais top que as futuristas que a gente imagina hoje, né? Os cabelos, tinha uma lá loira com um cabelo assim loiro, coisa mais linda, né? Elas pararam olhando, começaram a olhar. Eu imaginei, devo estar no plano astral, ou, né, elas provavelmente não vão me ver, mas elas estavam vendo, né? E aí uma delas falou, isso aí que você está sentado é uma motocicleta, né? Aí eu olhei e falei, caralho, nossa, como que você sabe, né? Eu falei, não, eu estudei história, né? Então ela deve ter estudado que há muitos anos, lá no passado, há 10.000 anos atrás, as pessoas se locomoviam também com máquinas que se chamavam motocicletas, né? Esse tipo de máquina. E uma delas lá falou, mas essa máquina usa um líquido inflamável, né? Que se chamava gasolina, né? Aí eu falei, ela usa, tem aqui no tanque, tem gasolina, né? E elas meio que olhando assim, como se estivesse vendo um dinossauro, né? Uma coisa assim, que eu estava andando em cima de um motor e de um tanque contendo um líquido inflamável, né? No futuro, para eles, isso seria perigoso, né? Uma coisa que eles nem imaginariam, né? E ficaram olhando assim, e depois o carro deslizou, assim. E tinha umas saídas, umas pontes assim aéreas, assim, coisa que não existe hoje, né? Essa foi a primeira visão.
E eu, olhando, isso eu estava perto do Terminal Central. Quem conhece Campinas é o Terminal Central. Ali, aonde é atualmente o Terminal Central, tinha um prédio, meu, olhando para cima, você devia ter mais de 1 quilômetro de altura, mas muito alto o prédio. E eu lembro que no meio desse prédio tinha como se fosse um vão, um quadrado, e ali dentro tinha como se fosse uma nave, no meio do prédio. E desse prédio acho que saía essa nave, e eu acho que pelo visual da nave, ela devia ser uma nave até interestelar, entendeu? Que devia ir para outros sistemas solares. Imagina a tecnologia do ano 10.000. Fora essa visão, eu tive uma outra visão que era eu também eu queria ver, mas eu tinha muita vontade de ver como seria aqui os bairros próximos aqui de Campinas no ano 10.000. E meu, assim, prédios como esse que eu mostrei no celular, só que bem mais alto e bem mais juntos um do outro, e eram de um azul espelhado, coisa mais linda. E não existia ônibus. Como que as pessoas se locomoviam coletivamente? Imagina um quadrado de alumínio polido, um quadrado, mas dessa altura e quadrado assim, é lógico que era grande, né? Seria maior do que um ônibus de comprimento, mas imagina do mesmo comprimento da largura também. Simplesmente um quadrado sem nada, de aço inox, brilhando. E esses quadrados andavam deslizando, provavelmente por antigravidade. Provavelmente nessa época as pessoas, a humanidade já tenha dominado a força gravitacional, então já tenha a tecnologia de anular a gravidade. Então simplesmente esse veículo não devia ter propulsão, ele simplesmente controlava a força gravitacional para se manter flutuando no ar e gerava um campo gravitacional, por exemplo, para frente, ele geraria uma atração gravitacional para frente, como se ele estivesse caindo, e isso ele controlaria. Só sei que você via esses quadrados passando sem nenhum barulho assim, ó, no ar, assim, ó, deslizando. Coisa top, meu. Eu olhei aquilo e fiquei, nossa, que fodido. Porque imagina, ó, fica para você entender qual seria a nossa reação de ver como seria uma cidade do ano 10.000. Imagina você pega uma máquina do tempo, vai lá a 8.000 a.C., onde as cidades eram assim, ó, e mostra uma foto de Dubai, uma foto atual, fala, ó, na minha época as cidades são assim, ó. Imagina a reação das pessoas. As pessoas vão falar, nossa, isso aí é o céu. Não, isso aí não existe, você é louco, você é doente da cabeça. Isso aí você está mostrando, isso aí é a visão do céu, dos anjos, os anjos que moram aí, entendeu? Isso aí não vai existir nunca, entendeu? E são 10.000 anos, então daqui a 10.000 anos vai ter coisa que a gente às vezes não consegue nem imaginar, de tão da hora, tão top, né? Então eu queria compartilhar um pouco essa visão que eu tive. Isso aí foi coisa de acho que uns mais de 2 anos atrás que eu tive essa visão. Mas meu, é muito da hora o futuro, meu. Quem quer ter uma breve ideia do futuro, assiste o filme Tomorrowland. O filme Tomorrowland mostra um pouco do futuro e eu achei que é mais ou menos algumas coisas meio toscas ainda, mas do que vai ser o futuro. Vai ser muito mais da hora que isso. Então eu tenho essa visão do futuro, às vezes a gente tende a ter a visão pessimista, achar que vai virar tudo guerra, vai ficar uma bosta, mas pode ser que ainda venha muita coisa boa, né? Na própria Bíblia não fala dos 1000 anos de prosperidade antes de ter a volta de Cristo? A gente não sabe quantos anos temos ainda pela frente, né? E, nossa, comenta aí se você já teve alguma visão do futuro. Eu já li livro, tem um livro que chama... Como que chama? Eu acho que eu tenho esse livro. Pera aí um pouquinho que eu vou pegar esse livro. Galera, é uma pena, vários livros legais, meu, eu não achei, não sei onde foi parar, não sei se emprestei, não sei...
Mas ó, alguns dos livros, né, que eu li, eu tenho isso aqui, que é o Dicionário dos Sonhos, que interpreta os sonhos, né? Eu sempre gostei muito dessa parte do sonho, né? O que significa você sonhar com porta, é que ele fala, né? Por, assim, estudos antigos, desde a época dos reis bíblicos, né? Que interpretam os sonhos, a história bíblica das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Quem não conhece essa história, era um rei, né, que teve um sonho. E aí ele ficou muito intrigado com esse sonho, né? Aí ele chamou o seu mais sábio conselheiro, o mais sábio ali. E ele relatou esse sonho para ele, falou, ó, queria que você analisasse esse sonho e me dizer o que ele significa. Eu sonhei primeiro com 7 vacas gordas e depois com 7 vacas magras. Aí o sábio ficou estudando, analisou os arquétipos, né, que são tudo que envolve o sonho, né, e chegou à conclusão de que, ele falou assim, ó, nós teremos 7 anos de muita fartura neste reino e depois nós teremos 7 anos de escassez. É isso que esse sonho quis dizer para você. E aí o rei mandou construir silos nos 7 anos de fartura, guardou alimento, guardou comida e teve os 7 anos de miséria, mas como ele tinha guardado coisa, não passou aperto nos 7 anos de miséria. Então foi beneficiado por saber interpretar os seus sonhos. Dizem que são mensagens do seu subconsciente. Tem outro livro dos sonhos também, que eu comprei também, Interpretação dos Sonhos. Ó, cada sonho é uma mensagem do seu subconsciente que você precisa decifrar. Aqui é muito legal esse livro dos sonhos. Esse livro é um livro que eu comprei também, isso aqui faz muito tempo que eu li já, Voltar do Amanhã, né? Esse aqui é sobre desdobramento astral. Então há um pouquinho a sinopse. Eu vi o céu e o inferno. Esta frase não foi retirada de nenhuma poesia, são palavras de Dr. George Ritchie, que resumem sua fantástica experiência. Ele morreu e 9 minutos depois, inexplicavelmente, estava vivo de novo. Em Voltar do Amanhã, o leitor percorrerá, junto com este psiquiatra norte-americano, os caminhos para além da vida. Foram 9 minutos, mas com a intensidade de anos. Muito legal esse aqui, de Dr. George G. Ritchie. Aqui, ó. Muito legal. Esse aqui é do Carlos Castaneda, Viagem a Ixtlan. Muito legal também, que eu achei top. Um resuminho aqui. Dom Juan, é que Juan é em espanhol, né? Dom Juan era um velho índio Yaqui de Sonora, no México, de 70 e poucos anos, conhecido como bruxo, curandeiro, feiticeiro. Carlos Castaneda era um estudante de antropologia do curso de pós-graduação da Universidade da Califórnia, que estava reunindo informações sobre o peiote e ervas medicinais utilizadas pelos índios naquela região. Viagem a Ixtlan, para mim, o mundo é assombroso, porque é estupendo, assustador, misterioso, insondável. Meu interesse é convencer você a tomar ciência do que está aqui, neste mundo maravilhoso, neste deserto maravilhoso, neste tempo maravilhoso. Quero convencer você a aprender a tomar cada ato importante e válido, já que vai ficar aqui por um curto espaço de tempo. Na verdade, curto demais, para conhecer todas as maravilhas que neles existem. Só que esse não foi o livro mais da hora que eu li. O livro mais da hora eu não achei, meu, é uma pena. Tomara que eu não tenha perdido esse livro. O nome do livro mais da hora que eu já li é A Cidade dos 7 Planetas, de Paulo Noel Atan. E o que acontece? Esse livro, puta, eu não acho nem no Google. A Cidade dos 7 Planetas, não acho nem no Google. Porque que acontece? Esse livro, eu descobri ele quando eu fiz parte de uma sociedade que era quase uma sociedade secreta, né? Era a Ordem dos 49, isso lá para o ano 2001, 2002, olha quanto tempo faz, né? Chamava Ordem dos 49, o slogan dessa ordem chamava ajude-nos a ajudar vocês, interplanetários e espaciais. Era uma ordem que
esses Ordem dos 49 eram extraterrestres. E existia todo esse ensinamento que os extraterrestres passavam, e eu fiz parte disso aí. Você primeiro tem que completar a parte externa, para depois completar a parte interna. E assim, eu conversava com uma senhora já bem de idade, que me passou muito conhecimento, e por amizade ela me deu o livro que era só para quem completou a parte interna, ou seja, já para quem já está há vários anos, já está muito avançado. E eu consegui esse livro e li. Meu, é louco, é a história esse Polo Noel Atam, esse que é o nome dele, bem estranhão mesmo, né? E ele ficou perdido numa expedição na Cordilheira dos Andes, e nessa expedição ele uma hora se perdeu do grupo, ficou andando, como estava desidratado, uma hora ele desmaiou e apagou, né? E aí ele acordou, olhou em volta e apareceu um velhinho de barba assim, falou: o senhor está bem? Ele falou: não, nossa, eu acho que eu desmaiei aqui. E aí ele falou assim: nossa, eu tô morrendo de sede, eu preciso de água e tal. E esse velhinho falou: não, vem aqui que aqui eu vou te ajudar. Ele não sabe como, mas ele acha que ele estava num lugar um pouco diferente da onde ele estava. Mas aí diz que ele passou por um corredor como se fosse tipo uma caverna, entrou, tinha uma porta enorme de bronze, ele achou estranho. Resumindo, atravessando essa porta, diz que viu uma cidade como ele nunca tinha visto antes, uma cidade com cúpulas douradas. Mais ou menos lembra um pouco Moscou, pela descrição do livro, né? E isso era uma cidade intraterrena, que fica na Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Andes, né? Essa é a tal da cidade dos 7 planetas. E esse livro aí conta, escrito pelo próprio Polo Noel Atam, que teve essa experiência e foi nessa cidade dos 7 planetas e aprendeu conhecimentos muito loucos de como que é as sociedades extraterrestres, como que é as sociedades avançadas. É muito top, é louco demais esse livro. Eu queria achar pelo menos a capa aqui para ver. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma referência a esse livro. Eu vou colocar o nome aqui do autor, Polo. Vou ver se eu acho pelo menos achei aqui, ó. Vê se você consegue enxergar aí. A cidade dos 7 planetas, Polo Noel Atam. É essa capa mesmo. Essa aqui, ó. Meu, quem puder ler esse livro, o negócio é louco. Ó, a capa do livro. É muito top, é muito bonito a história disso aqui. Nossa, tem uma livraria que tem, acho que dá pra achar esse livro. Hoje acho que já deve estar, né, com a internet aí, você deve conseguir achar, mas é top a história. Então este foi o videozinho de assuntos transcendentais, assuntos que eu gosto muito. De vez em quando eu gosto de conversar sobre essas coisas aí, transcendentais, espiritualismo, conhecimentos orientais, conhecimentos milenares, antigos, né? Filosofia oriental, toda essa parte aí eu gosto muito, né? Eu me aprofundei muito, né, nessa parte, né? Ultimamente não tenho estudado muito isso, mas isso me ensinou muita coisa. Beleza, galera? Trocando umas ideias aí, então é isso aí, até o próximo vídeo, fui!